Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre antropologia, sociologia, ciências humanas e linguagem. Hoje eu quero falar sobre dois artigos. Um é do mestre em educação pela Universidade Católica de Petrópolis, Mauro Fernandes dos Santos, e o outro artigo é do Kabengele Munanga, que é meu avô nessa trajetória acadêmica, porque ele foi orientador do meu orientador. Kabengele Munanga é um antropólogo e professor brasileiro congolês. Ele veio para o Brasil e ele é maravilhoso para falar sobre racismo na sociedade brasileira. Então, eu vou falar sobre isso. Eu fiz uma junção com os dois artigos. Eu intitulei essa junção como as práticas cotidianas discriminatórias nas relações étnico-raciais brasileiras. Tem toda a razão o autor da frase: tudo é história, pois tudo tem uma história. Visto desse ponto de vista, a identidade negra não surge da tomada da consciência de uma diferença da pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho para as relações mercantilistas com a África, e isso resultou no tráfico negreiro, a escravidão e depois a colonização do continente africano e de seu povo. Horrível isso, gente, horrível. E é nesse contexto que nós devemos entender a chamada identidade negra no Brasil. Num país onde quase não se ouve um discurso ideológico articulado sobre a identidade amarela e a identidade branca, justamente porque os que coletivamente são portadores das cores branca e amarela, essas pessoas não passaram por uma história semelhante à dos brasileiros coletivamente portadores de uma pigmentação mais escura. Essa história nós conhecemos bem. Esses povos foram sequestrados, capturados, arrancados de suas raízes e trazidos amarrados aos países do continente americano. O Brasil está incluído. E sem saber para onde estavam sendo levados e por que motivo estavam sendo levados. Uma história totalmente diferente da história dos emigrados europeus, pessoas que os árabes, judeus, orientais, voluntariamente decidiram sair de seus respectivos países de acordo com a conjuntura econômica e histórica interna e internacional que influenciaram suas decisões para emigrar. Evidentemente, eles também sofreram rupturas que teriam provocado alguns traumas, o que explicaria os processos de construção das identidades particulares, como a italianidade brasileira e também a identidade gaúcha. Mas, em nenhum momento, a cor da pele clara foi objeto de representações negativas e de construção de uma identidade negativa, que, embora inicialmente atribuída, acabou sendo introjetada, interiorizada, naturalizada pelas próprias vítimas da discriminação racial. O que eu falei até agora faz parte da questão da identidade étnico-racial negra brasileira. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da democracia racial. A partir da década de 1930, no contexto de construção de uma identidade nacional que valorizasse a interação social entre as diferentes etnias formadoras da população brasileira, foi desenvolvida uma nova perspectiva acerca da questão racial, tendo como expoente Gilberto Freire. Gilberto Freire afirmava que o Brasil seria uma sociedade que, em vez de ter discriminação e segregação raciais absolutas, haveria miscigenação. E isso possibilitaria o convívio harmonioso entre as diferentes raças. Esse termo raça a gente não pode nem falar, viu? Para a chamada democracia racial. E o fenômeno da mestiçagem era consequência da convivência salutar, da convivência saudável. E haveria democracia racial entre as pessoas de raças diferentes. Gilberto Freire tinha boas intenções, mas na verdade ele mirou feio. Olha onde nós estamos, não temos nenhuma democracia racial, estamos longe disso. E ele ainda usou o termo raça, que não se usa. Raça é um determinante biológico e não se deve usar para estudos desse tipo que nós estamos fazendo. O termo certo é
étnico, etnia e não raça, certinho? E aí vem Florestan Fernandes dizendo depois, através do livro dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de 1965, onde ele analisa as particularidades do caso brasileiro e afirma que a democracia racial é um mito, é uma imagem idealizada servindo para justificar a posição inferior do negro na sociedade brasileira. E como principal argumento, ele demonstra que os negros libertos no período pós-abolição não ameaçavam politicamente a posição de nenhum branco, sendo desnecessárias medidas formais que foram tomadas para promover o distanciamento entre negros e brancos. Um medo, né, gente? Um medo. Nunca vi isso, coisa mais maligna. E aí isso fica para outro assunto, para outro vídeo, essa questão das medidas que foram tomadas para prejudicar o negro, para manter o negro no lugar dele. O racismo, à brasileira, ele é oculto, ele é invisível, ele é velado e ele tem sido o principal problema dos que lutam por igualdade de oportunidades no Brasil. É um racismo silencioso. O mestre Mauro Fernandes, ele inclusive denomina esse racismo que nós temos aqui, que é oculto, invisível, velado, como racismo inconsciente. Inclusive, no artigo dele, esse é o principal objetivo, que é demonstrar que as práticas cotidianas de discriminação racial fazem parte do inconsciente coletivo de toda a sociedade brasileira, incluindo branco, preto, pardo, todo mundo. Nós somos racistas, só que nós somos racistas de forma inconsciente. Então, o artigo dele visa demonstrar que aqui no Brasil se construiu um apartheid simbólico que mantém os negros em determinados lugares de pouco prestígio, assim como também os impedem de acessar os bens socioeconômicos de maior valor. Então já vamos falar sobre o lugar do negro. Mauro Fernandes sistematizou 5 situações diferentes nas quais se pode identificar diversas formas de tratamento dadas às pessoas negras segundo critérios inconscientes que a população brasileira considera como o lugar do negro ou situações em que os negros são vistos como intrusos por estarem fora do seu lugar social. O negro no seu lugar. Quando uma pessoa negra está no seu lugar social, ela de fato parece invisível. Consequentemente, as discriminações sobre ela são tão naturalizadas que recaem nos casos em que se tem chamado de a invisibilidade do negro e do racismo. Pessoas negras, quando estão trabalhando em funções sem prestígio, moram em bairros pobres, usam transportes coletivos, são atendidas em serviços públicos, são pouco percebidas por funcionários governamentais, empresários e políticos, pois estariam no seu lugar natural. Em geral, essa população é tratada com indiferença e até com desprezo. No Brasil, mesmo após a abolição da República, os pobres herdaram a maneira como se tratavam os escravizados. Esse comportamento de superioridade continuou no inconsciente coletivo da elite branca, que não tratam os negros como cidadãos, e esse olhar, às vezes, de desprezo, mas em geral de indiferença, estendeu-se aos mulatos, pardos e quase brancos, pobres e favelados. O tratamento dado pelas patroas às empregadas domésticas é uma extensão do tratamento dado pelas sinhás às mucamas, assim como o tratamento dos patrões dado aos trabalhadores subalternos difere um pouquinho só do tratamento dado aos escravos da casa. O outro item que ele analisou foi o suspeito de sempre. Entretanto, quando uma pessoa negra está fora do seu lugar social, jamais passa despercebida. A invisibilidade se inverte e ela parece ser um ser fosforescente, tem neon na pessoa negra para todo lado, porque todo mundo olha, o que esse negro está fazendo aqui? O que essa pessoa está fazendo aqui? Nossa, gente, que raiva. Nesse contexto, quando uma pessoa negra entra num shopping, num banco, ou numa joalheria, em qualquer outro lugar, essa pessoa é sempre suspeita, antes mesmo que aconteça algum delito. A pessoa já é suspeita. Inclusive, ele cita o caso de um outro professor que está num condomínio fechado e fazendo uma caminhada tranquila. De repente, veio o guardinha abordá-lo perguntando o que ele estava fazendo lá e o que ele queria lá. Aí o professor já sabia, né, por ser negro, já sabia o que estava acontecendo ali. Ele questiona, tá, você veio ver o que eu tô fazendo aqui porque você acha que eu sou um ladrão? É porque eu sou negro? Aí o guardinha, não,
isso aqui é regra do condomínio, só vim ver o que está acontecendo. Aí perguntou o nome dele, e aí ele falou que estava hospedado na casa do irmão dele, e quando ele chegou da caminhada, já tinham telefonado lá para saber se ele estava hospedado lá. Então, essa situação citada pelo professor Venâncio, ela é sempre suspeita. A pessoa é sempre suspeita, mesmo antes de acontecer algum delito. E nesse relato desse professor, seria fácil identificar pelos passos cadenciados que ele estava fazendo uma simples caminhada. Mas a suspeita ocorreu por se tratar de um negro. Nesse caso, pela mente dos seguranças, passou algo semelhante a: o que um negro está fazendo caminhando aqui no condomínio de alto poder aquisitivo? É psicologicamente perverso os efeitos desses eventos cotidianamente discriminatórios, travestidos de normais, de sem querer, ou brincadeirinha, não é só uma brincadeirinha, que se incorporam na construção da identidade dos negros. Tudo isso atrapalha a construção da identidade dos negros. Horrível isso. E pode ter certeza que quem abordou esse professor lá nesse condomínio deve ter sido alguém da minha cor ou para mais escuro. Isso que é duro. O negro intruso. Quando uma pessoa negra alcança uma posição social que comumente não é ocupada por negros, que expressa poder ou status, ela é vista como uma intrusa, fora do seu lugar social. Olham para ela como se dissessem: está fazendo o que aqui? A sua simples presença incomoda, como no exemplo. De novo, olha o professor Venâncio aqui. Quando estudei no Colégio Federal, tive uma professora de português que me perseguia. Um dia ela me perguntou: como você veio parar aqui nesse colégio? Eu respondi: para entrar aqui fiz prova de matemática e português. Sou o melhor aluno em matemática. Não sou em português porque só tive professores iguais à senhora. Naquele ano fiquei reprovado. No colégio só haviam 3 alunos negros. Olha que triste, gente. Triste. Então, o relato demonstra que, consciente e inconscientemente, a professora não concebia que alunos negros estudassem naquele colégio, naquela instituição que parecia ser para a elite branca. Situações como essa são comuns para pessoas negras depois de vencerem muitos obstáculos para alcançar um espaço acadêmico ou uma profissão reservada socialmente para a elite branca, somente para a elite branca. E quando alcançam, são vistas com desconfiança quanto à sua competência. Um médico negro retinto, ele tem que provar 10.000 vezes que ele é competente o tempo todo para todo mundo, para todo paciente que entra. E isso é ridículo. O outro item é o negrinho coitadinho. Quando uma pessoa negra alcança um espaço social de prestígio, que foi o que eu acabei de falar, ele vence dificuldades relativas ao poder econômico, político e intelectual. E ele é visto como um coitadinho, porque ele passou muitas dificuldades até chegar lá, e ele é visto como um incapaz, como se fosse natural a pessoa ser incompetente, só porque ela é negra. E aí as pessoas ficam: nossa, como ele conseguiu! Uau! Olha só, gente, isso também é uma espécie de racismo, e isso impacta grandemente na construção da identidade do negro. E o movimento negro propõe uma construção de uma identidade negra forte, maravilhosa. Só que é muito difícil, é uma tarefa muito difícil, porque os negros já se sentem o tempo todo diferentes e excluídos. E essa construção de identidade, ela requer uma construção das diferenças individuais e coletivas em relação ao outro. E aí, se for depender do outro, né, nós estamos ferrados. E a consequência disso é que os negros acabam tendo o branco como espelho na formação do seu ego. E isso acaba criando um fetiche, o fetiche da brancura, produzindo naqueles que almejam ser aceitos no mundo branco o que o ditado popular chamou de negro da alma branca, que é o último item que o mestre Mauro Fernandes aponta. Aqui no Brasil, ser negro é um marcador social que acarreta discriminação e desigualdade. Inconscientemente, uma parcela da população, como não pode ser literalmente branca, procura ser negra de alma branca, buscando aceitação social. O objetivo é assimilar não só as formas de pensamento dominantes, mas também a aparência física. E essa busca se dá principalmente pela cor da pele, pelos cabelos, pela ascensão socioeconômica. Muitos mestiços negam sua origem afrodescendente, declarando-se morenos ou brancos, quando se pergunta sobre a sua cor, os comportamentos das elites. Isso se torna mais fácil quando essas pessoas conseguem uma ascensão socioeconômica, assimilando os comportamentos da elite, que serve de máscara para esses afrodescendentes esquecerem partes de suas origens e passarem a se ver como brancos. Por outro lado, os afrodescendentes pobres,
que moram em favelas e têm baixo grau educacional, fatalmente são vistos e tratados como negros. Tá vendo o poder disso? É como se ser negro fosse algo extremamente negativo. Gente, não é, não é. Nós somos pessoas, nós existimos, nós cooperamos com a sociedade, nós somos gente, nós somos seres humanos. E aí o que acontece? Esse olhar do outro nos coloca lá embaixo e automaticamente, por ser tantos olhares, faz com que nós fiquemos às vezes confusos, porque são tantas repetições de gestos, de movimentos, de atitudes que reforçam isso e é muito difícil, é muito difícil. É preciso estudos como esse para abrir os nossos olhos, para mostrar para nós que o nosso lugar não é o lugar que eles querem nos colocar. Continuando sobre o negro de alma branca, outra forma de negação das origens afrodescendentes são as tentativas de modificar os cabelos para que fiquem compridos e loiros, lisos, parecidos com a aparência dos brancos. E isso se torna uma obsessão por parte de algumas mulheres negras, mulatas e mestiças. E os homens usam o artifício contrário. Eles cortam os cabelos o mais baixo possível para esconder as suas raízes. Assim como o corpo é o objeto primeiro utilizado na construção da identidade de uma pessoa, a sua negação da cor da pele ou dos cabelos vai produzir uma imagem corporal de um ego conturbado, bagunçado. Por que isso acontece? Porque ao longo dos séculos a dominação dos brancos em sinônimo de beleza, isso acontece porque a aparência dos brancos ao longo dos séculos de dominação virou sinônimo de beleza, mas não significa, gente, que só os brancos são lindos não, viu? Quando você vai limpando os seus olhos, gente, eu acho a pele negra a coisa mais linda, imponente. É um negócio. E quanto maior a pessoa é, estatura gigante assim, vindo para o seu lado, moço, que é isso? Que é isso? É de uma imponência, é de uma lindeza. É fora de série, é fora de série. Eu sou apaixonada pela minha cor, apaixonada pelos negros retintos, pelas negras retintas. É uma coisa linda, maravilhosa, mas aí tem esse olhar do outro, tem essas construções idiotizadas, esse racismo horroroso que perpetua no nosso país, que acaba minando a identidade dessa etnia tão maravilhosa, tão rica, tão forte. E para concluir, Mauro Fernandes pontua a questão que você agora vai se ver, se você chegou até nessa parte do vídeo. Uma das conclusões interessantes das relações afroafetivas dos brasileiros é que uma pessoa branca pode gostar, ter relações sexuais e se apaixonar por uma pessoa negra e continuar sendo racista e discriminando a pessoa amada. E isso porque o fato de uma pessoa branca gostar de uma pessoa negra não elimina necessariamente o racismo inconsciente nela, que está lá guardadinho nela. Assim como as pessoas podem sentir amor e ódio ao mesmo tempo por outra pessoa. Do mesmo jeito, é a comparação que ele faz, sentir amor e ódio. E essas pessoas também podem amar e discriminar a mesma pessoa. Ele tinha feito uma pesquisa, né, que eu não falei lá no começo, então ele conclui que, principalmente aqui no Brasil, pessoas negras têm lugares sociais bem demarcados e naturalizados, que são os espaços sociais de pouco prestígio ou o exercício de profissões de baixa remuneração. O que demonstra que o Brasil também construiu seu apartheid, não geográfico, que impeça legalmente as pessoas de andarem por qualquer lugar, mas sim nas representações simbólicas. Porque não é por acaso que as pessoas acham estranho ou se incomodam em ver um negro juiz, um médico, um diretor de imprensa ou na televisão, um jornalista negro apresentando um jornal. Porém, acham super normal ver um negro na prisão, morando na favela, varrendo a rua, como empregada doméstica. São lugares sociais que os tornam invisíveis na sua identidade e na sua cidadania. Porém, quando uma pessoa negra está fora do seu lugar social, ou seja, alcança um certo status social, a invisibilidade se inverte e ela parece fosforescente, como eu já disse antes. E a sua simples presença é incômoda, como se pensassem: o que esse negro está fazendo aqui? Então, para um pouquinho e pensa sobre isso. Vê se isso não é verdade. Vê se isso não acontece com você. Você sendo negro, negra, ou você sendo branco, branca. Presta atenção para ver se isso não acontece. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho. E nós nos vemos na próxima. Fiquem bem.
e não sejam racistas. Até mais.